O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então, o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, nós começamos a liturgia da palavra de hoje com a leitura de São Paulo aos Filipenses, que trata do desprendimento de Jesus. Na teologia, isso se chama de kenosis, que é o esvaziamento de si mesmo, que é um exemplo de Jesus para que vivamos intimamente ligados a Ele. Por que é isso? Porque quanto mais apegados às coisas da terra, mais longe de Deus nós estamos. E é como que na lei da gravidade mesmo. Quanto mais apegados aos bens terrenos, quanto mais apegados a si mesmos, aos valores deste mundo, mais longe de Deus nós estamos. E quanto mais nós nos desprendemos de nós mesmos, dos valores deste mundo, dos valores terrenos, e colocamos nosso coração em Deus, mais próximo dele nós estaremos. Mas o texto começa assim: Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Que sentimento é este que existe em Cristo Jesus, que depois São Paulo vai tratar nos versículos seguintes, falando a respeito de quem é Jesus, da sua condição divina, e que ele não fez desse ser divino uma usurpação, não fez do ser igual a Deus algo para dizer assim, eu sou melhor do que os outros. Esse sentimento de Cristo Jesus pode ser traduzido pela humildade, pelo desprendimento, literalmente. Porque o que São Paulo relata aqui é exatamente isso. Primeiro, Jesus Cristo existindo em condição divina. Ele é Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Esse título, repito, não fez com que Jesus dissesse assim, olha, eu sou melhor do que os outros. Não fez isso. Ele esvaziou-se completamente de si mesmo. Está carregado aqui de humildade, de desprendimento, de despojamento. E o despojamento de Jesus chegou ao seu ápice na cruz. Quem é Jesus na cruz?
alguém que não tem nada, que despojou-se da própria vida para que nós tivéssemos vida. Mas o texto diz ainda, ele esvaziou-se a si mesmo. Isso é kenosis, é o esvaziamento total. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. É o mistério da compaixão do coração de Deus que quis se misturar com a miséria do ser humano. Ele é Deus, desceu das alturas, assumiu a condição de escravo, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de escravos e tornou-se igual aos homens. Esse movimento de Deus, de descer das alturas, assumir a nossa condição humana, é para nos devolver a dignidade original. No desprendimento de Jesus, no ápice desse esvaziamento, no mistério da cruz, nós todos nos tornamos filhos de Deus. No esvaziamento de Jesus, nós somos cumulados de uma graça transbordante e inesgotável que ninguém pode nos tirar. Mas ele continua ainda, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus suprime a desobediência primeira, relatada por São Paulo lá na carta aos Coríntios. Quer dizer que, para suprimir a desobediência do primeiro Adão, o novo Adão é obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente olha para esse texto do esvaziamento total de Jesus, desse desprendimento de se fazer escravo, tornando-se igual aos homens, parece aos olhos humanos um fracasso total da pessoa de Jesus. Quem é este que é Deus e que assume a condição de escravo? Quem é este que é Deus e que se despoja da sua divindade para se fazer um ser humano, para ser encontrado igual aos homens? Encontrado de que forma? Os homens têm o quê? O pecado. Jesus se envolve com o pecado da humanidade. Aquele que não tem pecado se envolve com o pecado da humanidade. Quem é este? Aos olhos humanos, a impressão é de um fracasso total. Que é, inclusive, o que o inimigo e aqueles que tramaram a morte de Jesus pensavam. Fracassou. Morte de cruz. Como o pior dos condenados. Resta-lhe somente descer à sepultura e ali permanecer. Mas ele não é um fracassado. O despojamento de Jesus, a sua morte de cruz não é o fim. Porque em seguida o texto diz, Deus o exaltou acima de tudo. É a glorificação de Jesus, que noutros textos e nos Atos dos Apóstolos, Deus glorificou o seu Filho Jesus, ressuscitando-o dos mortos. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é Deus, assim ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e abaixo da terra, e proclame aqui o título do ressuscitado, o Kyrios, o ungido, o Messias. Jesus Cristo é o Senhor. Esse título aqui do Kyrios, o Dominus, é para dizer que é o Cristo ressuscitado que venceu a morte, e venceu para que nós vencêssemos também. Eu disse que esse desprendimento de Jesus é um exemplo para que nós também entendamos qual é o caminho que nos coloca diante de Deus, qual é o caminho que nos leva à união perfeita com Deus. Apegados a nós mesmos, nós não conseguimos nos tornar íntimos de Deus. Apegados a nós mesmos, nós nos afastamos de Deus. Preste atenção naquilo que o Evangelho disse. Primeiro alguém diz assim, feliz o homem que come o pão no reino de Deus. Aí Jesus conta uma parábola. Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E mandou o empregado chamar esses convidados. Cada um deu uma desculpa. Essas desculpas é uma demonstração de um apego às coisas que têm. Perderam a oportunidade de participar do banquete do reino, do banquete preparado por esse Senhor, porque estavam apegados às coisas que tinham. Todos foram convidados, mas começaram a dar desculpas. Quantas desculpas nós damos para não assumir de fato o compromisso com Jesus?
Sabe o que eu fico pensando? Porque se você olha aqui, o texto diz, olha, um diz, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, não posso ir, aceite minhas desculpas. O outro, acabei de casar, não posso ir. O outro, cada um comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço que aceite minhas desculpas. Sabe o que eu fico pensando? Nas tantas pessoas que rezam muito, pedindo a Deus a graça de um bom emprego, pedindo a Deus a graça de ter uma prosperidade, de ter uma vida melhor. E aí alcançam a graça. Tem um bom emprego, conseguem ter uma vida melhor. Aí, de repente, dizem assim, mas agora eu preciso aproveitar aquilo que eu conquistei. E aí, em nome dessa prosperidade que conquistaram pedindo a Deus, acabam depois se afastando de Deus. Então, toda prosperidade que te afasta de Deus não é bênção. Entenda isso. Toda prosperidade que te afasta de Deus não é bênção. Porque, olha, agora eu tenho que cuidar aqui do meu campo, preciso ir vê-lo. Então já não vou mais à missa porque eu tenho que desfrutar daquilo que Deus me deu. Trabalhei a vida toda, agora preciso desfrutar daquilo que Deus me deu. Que prosperidade é essa que te afasta de Deus? Se você chamar de bênção, está muito enganado. Toda prosperidade que te afasta de Deus não é bênção. Para continuar na união íntima com Deus, é preciso se desprender. Todos estes que foram convidados para o banquete não quiseram, se recusaram a participar, porque estavam apegados aos bens que tinham. Vão arrumando desculpas. Cuidado com as desculpas que você arruma para não ir à missa, as desculpas que você arruma para dizer que não tem tempo de rezar, as desculpas que você tem arrumado e que tem te afastado de Deus. Cuidado com essas desculpas. Para servir a Deus, é preciso se desprender. Se eu não tenho tempo, então se desprenda de alguma coisa. Se esvazie de si mesmo para ser preenchido completamente do Senhor. Sabe quem é que foi convidado para participar do banquete depois? Quem não tinha nada. Quem não tinha nada. Quem não tinha nada a que se apegar. Traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Chama todos para que venham entrar. É aquela história de que os que foram chamados primeiro se recusaram a aceitar o convite. Então, os que não eram herdeiros, não eram destinatários da graça, que não tinham acesso à graça, então foram chamados para ocupar esses lugares. Cuidemos bem da nossa vida espiritual. Desprendamo-nos de nós mesmos para arrumar tempo para estar na presença de Jesus. E lembre-se dessas duas coisas. Primeiro, toda prosperidade que te afasta de Deus não é bênção. Lembre-se disso. E para crescer na união íntima com Jesus, é preciso passar por um caminho de renúncia e desprendimento. Porque quanto mais apegados às coisas da terra, mais longe de Deus nós estamos. Que esta palavra do Senhor guie a nossa vida para que sejamos de fato autênticos discípulos de nosso Senhor. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.